E no quadro Dicas do Autor de hoje, eu converso agora com Luiz Otávio de Lima. Ele é jornalista e escritor, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, pela editora Planeta. Livro com lançamento no próximo dia 23 de maio, quarta-feira, na Livraria da Vila, no Jardim Paulista, em São Paulo. Olá, Luiz Otávio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado a vocês pelo convite. Luiz Otávio, há muito acompanhamos a história da Revolução de 32. E o que você buscou, então, com esta obra? É um diferencial ou faz mais um contexto histórico dela? Qual o trabalho? O que o motivou, então, a fazer este livro? O assunto é um assunto ainda, apesar de interessar bastante, principalmente aqui a região de São Paulo, é um assunto ainda pouco conhecido nos seus detalhes. Eu acredito que o livro traz uma visão abrangente, né, do movimento todo. Desculpe. Mas ele traz muitos detalhes também desconhecidos, inclusive os perfis dos primeiros mortos lá nos protestos em maio de 32, que acabaram originando a Revolução em si, né? Na verdade, inclusive, esse termo revolução é um pouco discutível. A gente, na verdade, nunca teve no Brasil uma revolução, de fato, né? Eu considero mais, e alguns historiadores, eu não sou historiador, sou jornalista, mas eu considero esse movimento mais próximo de uma guerra civil. Ele se caracterizaria mais dessa forma. Porque é um movimento contra o Estado, mas não para mudar o regime, mudar o sistema inteiro. Ele é um movimento de uma parcela da sociedade contra o próprio Estado, né? E para o nosso ouvinte, que é fora de São Paulo, que sabe que existe vagamente o dia 9 de julho, Revolução Constitucional de 32, como você pode resumir essa história para que o nosso ouvinte compreenda o que aconteceu nessa época? Olha, esse movimento ele é mais nacional do que se imagina. Ele tem um interesse realmente nacional, porque ele envolveu não só São Paulo, mas de um lado, em apoio aos constitucionalistas, nós tivemos alguns outros estados que nem todos foram para a Revolução com São Paulo, mas inicialmente havia um movimento que era maior, que incluía Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, mesmo o Paraná e Santa Catarina eram simpáticos ao movimento, e uma parcela até do Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, teve simpatia pelos ideais ali que moveram esse movimento. É um movimento que... E fora, quando ocorreu realmente a Revolução, muitos estados do Nordeste enviaram tropas para São Paulo para combater o movimento em São Paulo. E assim, ele tem um interesse nacional muito maior do que se imagina. Na verdade, a origem do movimento foi a própria Revolução de 30, anterior. Porque São Paulo, inclusive, tinha sido, em grande parte, apoiadora da Revolução de 30, mas como o presidente deposto, Washington Luiz, era muito identificado com São Paulo, talvez por isso, o grupo que fez a Revolução de 30, junto com Getúlio Vargas, incentivou uma série de represálias ao Estado, e o Estado sofreu medidas repressoras, como... E houve a nomeação de um interventor em São Paulo, que era pernambucano, João Alberto. Medidas como toque de recolher às 21 horas para os menores de 21 anos. Desculpe. O próprio país estava sem uma Constituição, porque ela tinha sido suspensa após a Revolução de 30, e Getúlio Vargas tinha prometido restaurá-la ou criar uma nova Constituição, mas isso não aconteceu. O Congresso estava fechado, então São Paulo se levantou contra tudo isso, e com a morte de manifestantes no dia 23 de maio de 1932, formou-se um movimento armado que degringolou em 9 de julho numa revolução que estourou e tomou conta do país inteiro até.
E essa revolução durou quanto tempo, Luiz Otávio? Ela, na verdade, durou 3 meses. Ela se estendeu apenas por 3 meses, mas é evidente que não havia condições militares de São Paulo levar um movimento desse adiante durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, aconteceram alguns erros estratégicos, como no dia 9 de julho, quando estourou a Revolução, as tropas paulistas, que incluíam militares e voluntários civis, se encaminharam para o Rio de Janeiro, mas pararam na fronteira, na divisa ali dos dois estados, né? Se encaminharam para o Rio de Janeiro até para tomar o poder. A intenção deles era essa, inclusive, derrubar o Getúlio Vargas e tomar o poder. E criar uma nova Constituição, um novo governo e tudo mais. Mas o grupo que estava se encaminhando para lá, chefiado pelo Euclides Figueiredo, que aliás é o pai do presidente João Figueiredo, que nós tivemos aqui nos anos 80, esse grupo parou ali, porque a Revolução estava organizada para ser chefiada pelo general Klinger, que vinha do Mato Grosso. Então eles ficaram à espera. E com isso houve uma perda de tempo que permitiu às tropas de Getúlio Vargas uma reação rápida. Então, a partir dali, a Revolução já começou a fracassar, digamos assim, né, militarmente. Fora que as tropas paulistas reuniam mais ou menos 35 mil voluntários e uma boa parte do exército paulista e da polícia militar. E enquanto que as tropas federais reuniam mais de 100 mil combatentes, né? Então foi uma guerra desigual nesse sentido e que dificilmente seria vencida pelos paulistas. Eu estou conversando com Luiz Otávio de Lima, jornalista e escritor, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, pela editora Planeta.